Apocalipse 19:10, Apocalipse 19:10 fala assim: o testemunho de Cristo, o testemunho do que Cristo está fazendo, é o espírito da profecia, porque vai acontecer na vida de outras pessoas. Você que está sendo tocado por Deus, às vezes você fica contente, ainda bem que eu fui tocado, e você fica quieto. Mas se você contar o seu testemunho, mesmo que seja uma coisa muito pessoal, o fato de você contar o seu testemunho, isso começa a acontecer na vida dos outros. Porque o testemunho daquilo que Cristo está fazendo na sua vida é o espírito da profecia, começa a acontecer na vida de todo mundo. Então eu quero te incentivar aquilo que Deus está fazendo, para você vir aqui contar. Porque todo mundo não apenas vai ouvir seu testemunho, mas a gente pega isso e vai acontecer na nossa vida também. Entende? Esse é o princípio do testemunho. Então eu queria te incentivar. Se você recebeu algo de Deus, qualquer coisa, isso aqui devia estar uma fila aqui, sabe? Porque quando você conta, alguém está sendo edificado também e vai acontecer na vida dessa pessoa, tá bom? No meio da adoração, louvor, eu estava aqui na frente e, assim, eu eu acho que dentro da minha vida, acho que eu passei por muitos problemas e preocupações, e eu acho que isso sempre ficou pesado, assim, em mim. E eu acho que hoje eu senti como se Deus estivesse tirando esses pesos de dentro das minhas costas. E isso me impactou bastante, porque acho que são pesos que eu carreguei, tipo, por muito tempo. Eu acho que devido ao que coisas que eu acabei passando, e eu senti como se Deus ele estivesse tirando esse peso. Então, aí eu vou dar prosseguimento agora. Então, você vê, Deus tirou o peso dele, ok? O que aconteceu? Não só, né, você acha não, eu tenho certeza, entende? Então, você que teve o peso, tirou, o que que você faz agora aqui? Você vai orar por todo mundo que está pesado. Você acha que só você está pesado? Tem um monte de pesado aqui, que eles não tomaram coragem de falar. Então, agora você vai orar por eles. Tipo assim, Deus, assim como o Senhor tirou o meu peso, eu quero que o Senhor tire o peso de todo mundo que tá aqui. Assim que é o testemunho. Então, ora agora por eles. Ora. Senhor Deus, Deus Pai, eu quero agradecer por esse Amém. momento de retiro, Pai, que nós temos. Senhor, eu te peço que você esteja vindo retirar o peso, Pai, Amém. daqueles que têm Isso. os fardos em seus ombros, Pai. Pois eu sei que a gente não vive em momentos É fáceis. verdade. E eu sei que muitas vezes nós não tomamos, Pai, a devida coragem de realmente confiar os nossos pesos em Ti, Pai. Uhum. Mas eu te peço que o Senhor esteja vindo quebrar toda a mentira do inimigo, Pai. Amém. Eu te peço que o Senhor esteja vindo tirar todo o peso, Pai, de nossos Amém. ombros, Pai. Amém. Em nome de E que o Senhor Jesus. esteja vindo nos dar coragem, Pai, para seguir a Tua palavra. Amém. E que nós possamos estar vindo realmente confiar em Ti, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. É isso mesmo. Tá vendo? É isso aí. Recebe. Irmão, toda vez que você termina de orar, alguém ora para você, sim, recebo pela fé. Porque a gente termina e fala, tudo bem, se acontecer, não, eu recebo pela fé. É assim que a gente responde a palavra de Deus também? O que eu queria compartilhar é que eu tinha no meu coração um relacionamento que eu queria melhorar muito. E eu não sabia o porquê. Então, eu tinha uma dificuldade para lidar com essa pessoa e eu não entendia. Eu falava com o Marcelo, eu falei, não sei. Tem alguma coisa que eu não entendo o que é. E aí, ontem à noite, quando a gente veio aqui no momento de oração, e no momento de oração Deus trouxe, Ele revelou, e na hora tudo fez sentido e eu pude entregar e orar ao Senhor. E hoje eu creio que já está diferente. O meu coração está diferente. Então, é uma coisa que eu precisava de uma revelação do Senhor e Ele trouxe, né? E eu estou muito feliz, muito grata, porque eu creio que já está sendo diferente e vai ser daqui para frente, vai ser muito diferente esse relacionamento, né? E glória a Deus por isso. Vou orar, então.
Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor conhece o nosso coração, a nossa necessidade. E o Senhor é aquele Deus que desvenda todos os mistérios, Senhor. E agradecemos porque quando buscamos ao Senhor, o Senhor vem com a verdade, o Senhor vem com o teu poder e transforma. Eu te agradeço, Senhor, por essa transformação, essa cura no meu coração, Senhor. E eu declaro, Pai, sobre cada um aqui, que venha a cura do Senhor, Pai. O Senhor vem trazer à luz aquilo que não está bom, aquilo que está oculto, aquilo que não está claro. E o Senhor vem trazer para que haja luz, Senhor, para que haja cura, para que haja restauração, Senhor. Em todos os relacionamentos aqui, as pessoas que têm passado por relacionamentos difíceis, que têm buscado ao Senhor, o Senhor vem trazer essa revelação, Senhor. Vem trazer essa cura, essa transformação, Senhor, para que tenhamos relacionamentos, Senhor Deus, gloriosos, que é onde a gente possa manifestar o amor do Senhor, onde as pessoas sejam alcançadas por Ti e o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. E declaramos que as nossas vidas, as nossas famílias pertencem ao Senhor e através delas nós queremos realmente manifestar o Teu reino aqui na terra, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Para quem percebeu pelo meu sotaque, eu sou do Rio de Janeiro, cidade mais linda do Brasil. E a gente se mudou para São Paulo tem 3 anos e meio. E o meu marido e eu sempre frequentamos a mesma igreja. E quando a gente mudou para São Paulo, foi muito difícil para a gente. E a gente se sentiu sem lar. A gente veio para Pão, todos receberam a gente com muito amor, com muito carinho. Mas o nosso coração estava no Rio de Janeiro. Então a gente não conseguia, por mais que a gente quisesse, criar laços em São Paulo. Como se a gente não se permitisse. E hoje eu estava orando. Eu falei, Senhor, o melhor lugar para estar tem que ser onde o Senhor quer que a gente esteja. E o Senhor falou no meu coração, não foram vocês que escolheram a Pão. Fomos nós que escolhemos a Pão. Fui eu, Deus, que escolhi a Pão e coloquei vocês lá. O que eu queria falar com vocês é que aqui é uma terra boa. A Pão da Vida de São Paulo é uma terra boa. Então, se você, no seu coração, você se sente sem lar, você sente que você não consegue encontrar sua família em Cristo, deixa a gente orar por você. A gente quer receber você. A gente quer amar você, porque nós somos uma família. Antes de ela orar. A gente ouve um pouco da família, da história de vocês, né? Eu sei que tem laços das famílias chinesas aqui, né? E não importa se você hoje está aqui, quem não está aqui. Isso que ela falou é muito importante. Isso que ela está falando do Rio. Eu vou falar da China, de outros, né? Tem gente que está aqui que não sabe nem por que está aqui. Entende? E isso que ela falou aqui é a verdade. Eu falei, olha que coisa, né? Então ela vai orar por isso. E você que se sente só, não tô na terra que eu devia estar, essa é a oração, é a sua também, tá bom? Pai querido, queremos te agradecer, porque o Senhor é Emanuel, é Deus conosco, e o Senhor nunca nos deixa só. Pai, eu queria orar por cada pessoa que se sente só, seja na sua família, seja na sua igreja, e declarar que em nome de Jesus o Senhor pode suprir, o Senhor vai suprir toda a necessidade, pois desde o ventre materno o Senhor nos chamou e nos escolheu. Pai, oro por aqueles irmãos da Pão que estão mornos na fé.
Que o Senhor venha despertá-los em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus uma igreja cada vez mais unida. Uma igreja que se ajuda como família. Uma igreja que é presente e que vive o verdadeiro evangelho. Pai, eu oro para que o Senhor venha restaurar famílias por meio dessa igreja. Que não seja China, Brasil, mas que seja a sua noiva. Que não seja a denominação, mas que seja a noiva que o Senhor vem buscar. Pai, coloca um bálsamo sobre cada coração, mas também que cada pessoa que tem esse sentimento tome a decisão de ouvir ao Senhor e obedecer a sua voz, e que o melhor lugar para estar é onde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor nos chama. Em nome de Jesus. Amém. Oi, gente. Oi, gente. Bom, meu nome é Lili, sou do Rio. Sou a igreja onde a Lu e o Alex frequentavam quando moravam no Rio. E eu quero testemunhar do cuidado, né, de Deus desde que nós chegamos aqui nesse retiro. Tem sido dias muito especiais para nós. E logo na primeira noite da ministração, né, quando a pastora pediu para as pessoas, né, ministrarem, né, entregar uma palavra que recebessem do Espírito Santo. E naquela noite foi muito especial, porque o Senhor, através de uma pessoa, me trouxe uma palavra, a mesma palavra que Ele me deu em 2002. E, na verdade, eu entendo que Deus está me dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra é justamente aquela que diz que olhai para os passarinhos, que eles não semeiam, não colhem, né? Mas é o Senhor quem alimenta. Olhai para os lírios, né? Que não tecem, mas eles vestem com vestes com mais bonitos, né? Do que o de Salomão. E essa palavra eu recebi em 2002, quando a gente estava para casar, né? E eu não tinha trabalho. E aí eu ficava, Senhor, e aí, como é que vai ser, né? E foi durante um tempo de muita angústia, né? Pelo futuro, né? Um tempo novo que ia começar. E o Senhor trouxe essa palavra durante um devocional. E para mim foi muito forte. E aí esse ano, na primeira noite, quando eu vim, e o Senhor mais uma vez me fez lembrar que quem está cuidando de tudo na minha vida é Ele. E isso, na verdade, é a primeira parte, porque a segunda parte tem um tempo que eu tenho falado com Deus. Eu reconheço que eu tenho sido, no último, acho que foi esse ano, e eu tenho falado para Deus, eu sei que eu tenho andado muito independente. Eu falei, Senhor, eu tira todo o espírito de independência de mim, sabe? É que nem aquela canção que fala, né? Quando a gente era criança, como é que é? Quero ser como criança, né? E ele fala, tem uma parte que fala que quando mais nós crescemos, a gente vai ficando independente. E assim, eu tenho tentado realmente, né, abrir mão do controle. E uma das coisas que a pastora orou, a primeira coisa, aquilo para mim foi muito forte. E ela falou assim, Senhor, tira todo o controle que está nas mãos dela e toma para ti. E, assim, não é fácil, né? Mas eu quero, porque eu quero viver na dependência do Senhor. Inclusive, aí Deus me permitiu ver meus filhos, sabe? Uma cena que o Senhor me permitiu contemplar. É ver eles, sabe? Às vezes a gente, como mãe, a gente vai lá na frente, né? Vamos, a gente tenta, né, dar uma mãozinha para Deus, mas quando eu vi eles se derramando na presença de Deus por eles mesmos, e eu falei, Senhor, eu entrego, porque eles são teus. E é isso, gente. Bora. Vamos orar com elas, né? Com ela, pedindo para que a graça do Senhor venha e que Ele venha estar sustentando, para que ela confie que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém?
Senhor, nós te agradecemos pela vida dela. Obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada porque ela confia em ti, porque os seus filhos estão nos caminhos do Senhor. Eles têm a oportunidade de depender do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor traga uma paz sobre ela, assim como sobre todas as mães aqui, que elas possam estar confiando no Senhor, que o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que tem um amor maior do que o nosso pelos nossos próprios filhos, que a gente possa confiar em ti, Senhor, que o Senhor vai guiá-los nos seus caminhos, mesmo quando não estivermos por perto, que eles terão, Senhor, a tua direção, o teu amor, eles terão a mão do Senhor guiando a vida deles conforme a tua palavra, porque eles têm ouvido da palavra do Senhor. Pai, que o Senhor gere nos nossos corações uma confiança em ti e que a tua paz seja, Senhor, aquela que vem trazer descanso na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora ela ora. Amém. Pai, nessa manhã, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, abrir mão de tudo aquilo, Senhor Deus, que talvez nós temos retido para nós. Senhor Deus, nós reconhecemos que nós viemos do nada e do nada nós vamos levar. E por isso, Senhor Deus, nós apresentamos, Senhor Deus, diante de Ti. Nós abrimos mão, Senhor Deus. Nós queremos, nesta manhã, declarar que nós não queremos andar independente de Ti. Todo espírito de independência que haja dentro de nós, que o Senhor, nesta manhã, venha remover, Senhor Deus. Mas todos os dias das nossas vidas, em todas as áreas, Senhor Deus, nós queremos viver debaixo da dependência, da obediência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou marido da prima do pessoal da Pão aí, né? E vocês, não sei se lembram, né? Mas quando eu comecei a namorar ela, aí eu fui na festa lá e tinha umas 100 pessoas. Eu falei, caramba, quanta gente, né? E aquelas primas todas, né? É tudo pequenininha, chegar, e aí, qual que é o meu nome? Né? Vocês, se não lembrar, não vai poder casar, né? Mas assim, eu era tão tímido, não sei se vocês lembram, eu era muito tímido, né? Eu falava e o pessoal, o que você falou? Né? Então eu não ia conseguir vir aqui na frente, né? Então Deus foi transformando, né? E foi na Pão, no acampamento da Pão que a gente recebeu também o Espírito Santo lá, e Deus começou a mudar, né? Começou a dar coragem, começou a dar intrepidez, mudança, realmente muitas mudanças, né? E hoje aqui, mais uma vez, né? O pastor falou para cantar, né? E eu também, por causa de uma situação, eu travei na minha vida, nunca mais quis cantar, né? Falei, nossa, não sei cantar, não vou cantar, né? E Deus tem tratado isso, né? Eu comecei a cantar também, e sem medo, né? Não sei, minha voz não deve ser muito boa, mas eu não tô nem aí, né? Porque Deus me deu, sabe, aquilo que Ele me deu, eu quero expressar. Então, assim, eu creio que é isso que Deus faz, né? Ele faz mudanças na nossa vida, né? Ele tira a vergonha, tira a timidez, nos dá intrepidez, ousadia,
porque a gente precisa anunciar, né, a palavra de Deus, anunciar a salvação, anunciar o evangelho. Então, cada um de nós, Deus, Ele pode transformar. Se transformou a mim, né, que sou um cara, era extremamente tímido, né, extremamente assim fechado. Eu não conseguia falar, conversar com as pessoas, né. Hoje a Lídia, eu fico concorrente com a Lídia, porque ela fala assim: "Nossa, deixa eu falar, não, deixa eu falar", né, e fica lá. Então, graças a Deus. Vamos orar, então. Vamos orar, né? Pai, nós queremos estar aqui, Senhor, te agradecendo por teu grande amor, Senhor. Tudo que o Senhor fez e o Senhor continuar fazendo, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que realmente a obra do Senhor não para aqui. A obra do Senhor é sobre cada um e vai continuar, Senhor, nas próximas gerações, Senhor. O Senhor é sobre os jovens, sobre os velhos, sobre cada um. O seu Espírito, Senhor, realmente ele trabalha em cada pessoa, Senhor. Não importa a idade, não importa onde estamos, Senhor. E nós queremos declarar realmente ousadia, Senhor. Espírito de poder, de amor e de moderação, Senhor. Nós rejeitamos espírito de covardia aqui, Senhor. É o Senhor que está conosco, o Senhor nos empodera, Senhor, para realmente anunciarmos as palavras do Senhor, anunciarmos as maravilhas, Senhor, do teu amor, Senhor, de tudo que o Senhor fez, Senhor. O nome de Jesus seja exaltado e glorificado através de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, bom dia. Então, meu nome é Zeng. Eu tenho um pouco de medo mesmo, porque é a primeira vez, né? Eu participei desse retiro de jovem e também é uma graça, né? A última aula, né? O Sandro chegou para mim, segunda vez, né? Ele já me convidou uma vez, então eu não falo recusei, né? Eu deixo de lado, né? Mas uma semana antes ele vem com a Jane, né? Tentou, né? Segunda vez. Mas eu não sei porquê, né? Na hora eu falei, tudo bem, eu vou. Né? Realmente é uma surpresa, né? Cheio de surpresa, desde o primeiro dia, né? Então, primeiro dia, quando o pastor Tito terminou a mensagem, né? Começar a treinar, nossa, é surpresa, mas é alegria também. Porque muitos anos atrás, né? Eu pensei, né? Eu posso falar em língua, mas aquele, não sei se é verdade ou não sei, é coisa de minha, né? Mas quando cheguei aqui, um dia eu estou orando no quarto, porque eu estou tentando orar em voz alta, né? Como o pastor Shank falou, isso tem poder, né? Mas quando é um momento, língua trava. Então, eu também tenho ensinado, quando você não conseguir, então você tenta falar sai o som mesmo, né? Então, primeiro dia, quando o pastor Tito fala, então você tem que lembrar o que Deus fez por você, então tudo bem. Aí, depois, né, você tem que conhecer quem ele é, né? Tem que ser face a face. E depois a gente começar a treinar, né? Nossa, aquela noite eu fiquei muito feliz, né? Realmente é um tipo de confirmação para mim. Essa é uma coisa, tá? E a segunda coisa, o senhor chama de Leipan, né? Lepin, ok, desculpa. Então, ontem, no almoço, né? Ele chegou para mim, então a gente conversou, né? Ele olhou para mim. Nossa, é uma bênção. Né? Primeira noite, o marido de Lili, né, o senhor Cláudio, a gente começou um pouco no quarto. Ele falou uma coisa para mim também. Na verdade, os dois falam a mesma coisa, né? Então, me sinto uma confirmação também de Deus, né? Eu não sei falar quantas coisas, mas de hoje, né? Eu cheguei na frente, né? Tentando receber mais, né?
Aí, antes disso, eu falo outra coisa, porque à noite a pastora Paula, né, então fala, a pessoa tem que receber uma palavra e entregar para outro, né. Ah, ok, primeiro é um santo, né, ele conhece um pouco para mim, ele fala a coisa certa, então eu agradeço, mas eu não sei se é algo especial, né. Aí depois, voltou, né, voltou para o Daniel Liu. Eu não conheço ele, né. É a primeira vez que eu tô falando com ele. Eh, ele entrega a coisa, realmente eu preciso. Aí também é surpresa e também eu fiquei muito contente, sabe. Estou experimentando como Deus é real, né. É bom, é fiel, não sei, tudo. Falta palavra para agradecer, né. Então hoje de manhã também eu não esperava isso, né. Eu estou tentando, usando a minha cabeça, né, falar: tudo bem, tá, ora em língua, tudo bem, eu tenho mais confissão, né. Mas engraçado, quando eu pensava: talvez já tá bom, né", mas o pastor te falou: "Não, você cabe mais". Então, alguns momentos parece não sei se é um corpo, alguma coisa, né. E tem um líquido no meio, né. Eu tentar entender o que que é isso, né. Quando ele fala: mais, então cabe mais, né, então recebe mais, né, ora mais". Ele falou em voz mais alto, quase sem voz, não fala mais alto. Tá. E outro não é sempre assim, né, outro momento parece tem um nível de líquido, né, de água, não sei, né. Também, talvez, mesma ideia, né. Ok, na depois eu não aguento, eu fui para o banheiro, né, pegar papel, né. Depois o pastor falou, ele falou: "Parece terminando", né, falando: "Não, eu não entendo muito bem, tá, então eu estou acompanhando, né". Mas quando o pastor falou: então você tem que sair voz, né. O que que saiu a voz? Então, naquele momento eu falo: então, a carga pesada, né, tem a mulher falou, e tem a vergonha, vai sair junto. Nossa, eu falo: realmente isso eu sei, né, Jesus morreu para mim, né, e tirou, minha vergonha, meu pecado também, né. Mas mais conhecimento do que uma experiência real, né. Mas aquele momento para mim é um pouco mais real ainda, né. Aí depois o pastor falou: então agora, vai entrar água viva, vai fluir, né, e depois ele se torna fonte". Nossa, muito bom para mim, na verdade. E, antes disso, né, depois antes de eu sair para o banheiro e ter uma ideia, eu falar: tudo bem, agora, você tem que declarar a vitória, não só para mim, né, para todos, né, que precisando, né, procurando Deus, né, porque Deus é vencedor, tá. Então, você passa um processo que vem é vitória, né. Então, não sei se passa muita coisa na minha cabeça. Aí eu estou tentando compartilhar com vocês, né. Tá. Eu não sei. Tá, a oração em português é sempre um desafio para mim. Tudo bem, mas eu tento de forma curta, né. Querido Pai do céu, querido Senhor Jesus Cristo, querido Espírito Santo, muito obrigado por Senhor, por todas as obras, Senhor, que fez aqui, né, conosco. E muito obrigado por o Senhor é um Deus de amor. E experimentamos de amor aqui, é tão profundo, necessitamos mais de amor. Espírito Santo, preenche aqui e opera em cada um de nós.
para nós também podemos experimentar sua vontade. Eu oro pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Eu só queria fazer um adendo, porque a própria vida do tio Zeng aqui no retiro, para mim, já é a prova de que Jesus é real e vivo, né? Então, na verdade, eu só queria falar que cada um de vocês que estão vindo aqui testemunhar, vocês estão inspirando a gente a querer a mais ser como Jesus. Vocês são a prova viva do quanto Jesus é real, né? E a gente vê como o Senhor tem trabalhado no coração e na mente de cada um. Então, eu gostaria de realmente incentivar a coragem, né? Porque quando a gente vê um testemunho desses, a gente está mais do que ouvindo o que vocês estão falando, né? A gente é aquela palavra que o pastor Tito trouxe no primeiro dia. O Senhor nos fez cartas vivas do Deus Altíssimo, né? Então, gostaria de incentivar e glorificar a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês, pela minha família, né? O pastor Chang é meu tio e ele, e junto com toda a família, sempre tem acolhido a gente, né, com muito amor. E onde eu vou, tem a reunião da família, eu saio de lá diferente. Sempre amada, sempre edificada, sempre, assim, animada, né? E eu agradeço, porque eu sei que é a expressão do reino de Deus através da vida deles. E também pela Igreja Pão da Vida, né? Que nem o Lepim falou, há 17 anos atrás a gente pôde receber algo muito especial, né? O batismo do Espírito e ter uma ferramenta para ser edificado. Eu também louvo muito a Deus pela família Imamoto, né? Eu amo muito o pastor Tito, a pastora Paula, a Aline, né? E o Pedro que não está aqui, porque eles são para nós, né, uma referência de uma família bem próxima da nossa, né? Que tem filhos adolescentes, que tem os seus desafios, né, como casal, e seus desafios com filhos que querem estar encaminhando, né, nos caminhos do Senhor. E eu sempre vivi muito naquele modo de esforço próprio, né? O que eu posso fazer mais para agradar o Senhor? O que eu posso fazer mais para crescer espiritualmente, né? E o Senhor tem levado a gente a um entendimento, né, de que não é nosso esforço. E durante muito tempo o Senhor foi me levando a um reconhecimento de que eu não sou Deus. Gente, reconhecer que eu não era Deus me libertou de uma maneira muito grande. E é engraçado, né? Porque é lógico que eu não sou Deus, mas eu tinha me colocado no lugar de Deus na minha vida, né? E o Senhor me mostrou que eu estava em idolatria, né? E isso chama egolatria, né? De acordo com os termos modernos. E eu falei, Senhor, tá bom, não sou eu que faço, me perdoa. Mas como é que eu faço? Eu não sei fazer, né? E foi o que a Paula falou durante todo esse período, ser vulnerável. E com todo o testemunho que ela falou, né? Eu percebi que não dá para esconder nada de Deus. Mas tudo que a gente vai carregando sozinho vai virando fardo. A gente precisa falar tudo, tudo, né? E às vezes eu tinha medo, falei, gente, eu vou falar até coisa que eu vou pecar contra o Senhor, né? Mas eu acho que o Senhor aguenta, né? A gente que tem esse medo, esse receio, não sei se é a religiosidade, né? Mas eu agradeço a Deus, porque eu fui muito tocada por todos os testemunhos. Eu me vejo muito na caminhada da pastora também. Muitas coisas que ela falou tem muito a ver com a minha vida. E durante esse tempo que eu tô aqui, né, com vocês, né, a visão que o pastor Tito trouxe na primeira noite, né, eu sou aquele mendigo que está na mesa do banquete. Eu sou fominha, gente. Eu vim aqui com muita fome e está me saciando muito e eu agradeço a Deus. Eu vou estar aqui mais gordinha espiritualmente. E uma das coisas que tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ensina a te amar, não sei te amar. Né? E essa é uma das coisas que eu achei incrível estar orando para o Senhor, porque quando eu leio a Bíblia, né, eu falo assim, amarás o Senhor, né, de todo o seu coração, com todo o seu ser. Eu falei, Senhor, não sei te amar. E aquilo foi uma libertação para mim, poder falar isso para o Senhor. E por causa disso, o Senhor tem me curado. E através dos exemplos muito práticos do pastor. Pastor, obrigada, que você é um grande professor. O Senhor me ensinou os passos para o devocional. E hoje de manhã você me ensinou de que para onde eu vou? Todo dia eu acordo, vou fazendo um monte de coisa.
Mas para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Eu estou perdendo tempo, 52 anos de vida, procurando aonde? Se só no Senhor eu tenho, né, as palavras de vida eterna. E eu quero permanecer nesse lugar. Eu não quero sair desse lugar para fazer tudo aquilo que é em vão, porque eu não sou Deus. Mas o Senhor é Deus e Ele tem essas palavras. E eu sei que Ele tem uma palavra rema para cada coisa que eu faço. Ele vai tirar do Logos, daquilo que eu tenho me alimentado, mas Ele vai tirar uma palavra rema para mim. E eu quero viver, permanecer nessa palavra. Porque é melhor estar no centro da vontade de Deus do que ir para qualquer lugar que não tem valor. E eu quero viver dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Então, obrigada pela oportunidade. Ah, Senhor, muito obrigada. Eu quero declarar nesse dia um coração grato. Eu quero declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus e nada neste mundo pode ocupar nosso lugar. Pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Pai, tira tudo aquilo que é ídolo, tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que só o Senhor pode preencher. Senhor, que sejamos guiados continuamente pelo Teu Espírito. Que a gente tenha plena consciência da Tua presença. Senhor, que nada possa nos distrair da Tua presença em nossas vidas, da Tua voz, que é tão linda, tão suave, tão amorosa. Pai querido, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos distrai. Obrigada, Senhor, porque ontem, quando o Senhor me trouxe mais uma revelação de como me aproximar da Tua presença, o Senhor me deu convicção de tirar um aplicativo do meu celular que estava me distraindo da Tua presença, Senhor. Senhor, continue tirando mais, não somente de mim, mas de todos aqueles que estão aqui, que tem algo que distrai, porque não temos mais tempo para sermos distraídos, Senhor. Nos leva a um lugar de intencionalidade, de comunhão plena, de total consciência da Tua presença e do que o Senhor está fazendo e nos guiando, em nome de Jesus. Amém. Eu não conhecia a família de vocês antes daqui. E o que eu fui impactada, assim, fora vocês terem filhos adolescentes que, por si próprios, gostam de estar envolvidos com as coisas de Deus e fazer diferença, assim, para a geração deles. Assim, é bom ver pessoas à frente para dar aquela esperança e assim, de passos para serem seguidos, né? Mas uma coisa que que me impactou, e porque eu também sou assim, é essa vulnerabilidade e a sinceridade diante de Deus. Porque eu acho que assim, a cultura oriental é bom que a gente é meio tipo, resiliente, trabalha duro, esforçado, disciplinado. Só que uma coisa que eu definitivamente não gosto da cultura oriental é que muitas vezes, você finge que tá tudo bem sem estar, mesmo dentro da igreja. Que você acha que você não pode ser sincero, que você não pode, né, não é que você precisa, sim, com sabedoria, mas muitas vezes, mesmo diante de Deus, acho que tem muita, tipo, cerimônia, tem muita, ai, tipo, não vou pecar contra Deus, eu não quero, tipo, perder a reverência. E, eu sou muito, tipo, papo reto com Deus. E antes de vir aqui, eu estava muito assim, nossa Deus, eu, tipo, tem questões na minha vida que eu super perdi o seu direcionamento, e o Senhor falou comigo, e eu fiz, e eu obedeci. E custou muito, e parece assim que eu só tô me ferrando por causa disso. Não tá, eu que por fé, eu creio que o Senhor tem o melhor, que você me ama, mas assim, eu não tô gostando. Eu estou, assim, é o que você disse que Deus está empepinando a sua vida, e eu estou vivendo essa fase. E mas eu acho que é muito bom a gente ter um Deus que a gente pode se achegar a Ele do jeito que a gente tá, sem nenhuma máscara, sem nenhuma reserva, igual uma ferida, assim. Antes de para ela cicatrizar, ela precisa ser debridada primeiro. Você, tipo, precisa arrancar tudo, assim, arrancar o pus, tipo, fazer ela sangrar, para depois ela conseguir fechar. Então, como é que você quer ser curado? Eu acho que todo mundo aqui tem N questões para ser curados, mas como é que você quer ser curado se você nem admite que você tem essa ferida? Se você nem, tipo, escancara ela para Deus, né? Então, eu fiquei, assim, confortável e aliviada que a gente pode fazer isso mesmo, né?
Que eu acho que é uma coisa que assim, Deus, primeiro que Deus já sabe, e outra que ele gosta que a gente admita as coisas que não. Tudo bem, Deus, ser vulnerável e maleável para que ele te molde, mas não precisa reter ou esconder nada, ou disfarçar. Você tá ferido, você tá sangrando, e você coloca tipo um band-aid e vai para a igreja. Sim, a igreja é o lugar de você arrancar tudo isso e expor para Deus. Tem que orar, né? Vou orar por isso. Deus, eu peço que o Senhor venha. Obrigado, porque o Senhor é o nosso bom pastor, o médico dos médicos, que cura as feridas da nossa alma, do nosso passado, que nada é perdido no Senhor, que o Senhor ressignifica e que todos os processos, todas as feridas que a gente tem, Deus, que o Senhor venha com teu espírito e seja nos fortalecendo para que a gente possa mesmo andar conforme o teu coração, ser quebrantados e moldados à tua imagem e semelhança, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor leve cada um aqui àquele lugar de se despir, Senhor, do nosso velho homem, mas de todas as coisas que a gente disfarça, que a gente finge que está tudo bem sem estar, Deus. Eu peço que o Senhor esteja tirando fora todos os curativos, todos os disfarces, que a gente possa mesmo ser vulnerável, sincero, sem nenhuma máscara, Senhor, diante do Senhor, para que a gente seja verdadeiramente curado, Senhor. E o Senhor é aquele que cura, que restaura, que liberta, que mesmo nas cicatrizes que o Senhor deixou, nós podemos nos gloriar nelas, Senhor. Então eu peço que o Senhor esteja fazendo na vida na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu vou compartilhar rapidinho. Na verdade, é muito, assim, simples, né? Eu vou falar. A gente estava tirando uma foto lá, naquela hora. E bem na hora que a gente foi tirar a foto, apareceu uma borboleta. Não sei quem viu. E eu vejo que Deus é um Deus muito de detalhes, né? Porque eu ajudei a fazer essa arte, a gente pôs essa borboleta. E era uma borboleta laranja. E igualzinha. E eu vi muito a mão de Deus no sentido de que a gente está nesse acampamento, né, para ser transformado de dentro para fora. A gente pensou na borboleta porque ela é um lagarto e depois ela é toda feia, depois ela vira algo lindo e eu creio que é isso que Deus está fazendo, né, nas nossas vidas. Eu tenho pensado esses dias, orado essas semanas, Deus mudou muito a minha sorte. Eu vim de uma família totalmente desestruturada e Deus restaurou a minha vida, me deu uma família, me deu sonhos, e eu tô aqui para encorajar vocês no sentido de que se existe alguma área feia da sua vida que hoje você não enxerga ainda, né, só tem a lagarta, eu creio que Deus, ele tá nos transformando e nesse processo tá fazendo algo muito bonito que talvez agora a gente não enxergue, mas vai se concretizar e no final as nossas vidas pode ser igual aquela borboleta que a função dela talvez só seja embelezar, né? Só demonstrar a beleza e a glória de Deus e é isso que Ele tem feito na minha vida. Ele tem me dado muitas respostas, então se você veio aqui buscando respostas, direcionamento com relação ao seu futuro, Deus tem falado comigo, então Ele vai falar com vocês também, mas é mais para falar, né? O nosso Deus, Ele é tão grande, mas Ele se revela nos detalhes e, enfim, estou muito grata por isso e eu vou orar. Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso, majestoso. O Senhor carrega as águas do universo inteiro com a palma das mãos e, mesmo assim, o Senhor é detalhista, cuida das coisas tão pequenininhas e deu esse presente para nós, revelando que o Senhor se atenta aos detalhes e está concretizando em nós uma transformação que vem de dentro para fora. Eu oro para cada um que veio aqui atrás de respostas, direcionamento com relação à vida, ao futuro, ao ministério. Da mesma maneira que o Senhor tem se revelado a mim, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor se revele a cada um deles. E eu oro para que cada área da nossa vida, que muitas vezes a gente não consegue contemplar o panorama geral e só olha simplesmente o processo, que o Senhor nos
transforme e que nós possamos alcançar o ápice daquilo que o Senhor tem para nossa história, para simplesmente glorificarmos o teu nome, para simplesmente exibirmos a tua beleza, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos pelo teu agir e sabemos que o Senhor continuará agindo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus tem falado comigo um pouco antes de começar o Acampa, né? Eu faço parte da equipe de som, junto com o Enoque e o Pablo. E esse ano foi o primeiro ano que a gente teve que ajustar tudo sem o Bruno, que o Bruno é nosso mentor, assim, né? Só que a gente sempre se debruçou no Bruno. E esse ano ele não pôde vir, né? Então a gente estava muito preocupado. A gente estava uma semana antes pensando o que fazer, tudo. E quando a gente estava vindo aqui para Campa, eu tinha orado para Deus. Deus, eu não quero martirizar, né? Eu não quero ser Marta no acampamento. Eu quero vir fazer as coisas, mas eu quero estar na sua presença. E eu lembro que a gente chegou aqui, aí a gente ia começar a montar o som, assim, tava todo atrasado, né? Aí a Lica falou, vamos orar. Aí eu falei, mas na minha mente, estamos todos atrasados. Nós temos que orar. Não, tudo bem, vamos orar. E a gente orou, e depois da oração, a gente começou a fazer as coisas. E aí eu parei para pensar, porque antes do acampo eu estava falando, os desafios vão ser muito grandes, muito grandes, muito grandes. E a gente chegou aqui, nada estava funcionando. E aí eu orei para Deus, eu falei, não, Deus, não é possível que nada vai funcionar. E era absolutamente nada. Nenhum microfone funcionava. Os tablets não se comunicavam com o aparelho. As caixas de som, não sei o que estava acontecendo, e estava um caos. E o Enoque falou assim, vai dar certo, porque o Enoque é muito positivo. Então ele, não, Pedrão, vai dar certo. Você vai conseguir. Eu falei, eu não consigo. E eu lembro que eu estava fazendo, eu já estava meio em desespero mentalmente, assim. Eu falei, Deus, ajuda a gente precisa de você. E eu lembro que foi o primeiro milagre antes de vocês chegarem. Porque eu falei assim, por que não comunica? A gente já fez tudo, já configurou tudo, e do nada, não está funcionando nada. Aí o Enoque virou. Eu entrei no roteador, no módulo. Falei, nossa, Deus, isso é muito rápido. E, resumindo, a gente está funcionando. E eu acho, e para mim, toda hora que vocês usam o microfone, louva a Deus, eu falei, nossa, esse é o milagre de Deus, o primeiro milagre do acampamento. O primeiro milagre. E eu queria só compartilhar uma outra coisa. O Lucas é meu filho, o garoto do fardo, do peso, do ombro. Tirou. Sem fardo. Mas eu queria falar pro Lucas, né, que eu tenho muito orgulho de você, porque Deus desde antes de você nascer, ele falou para mim que eu vou cuidar de você. E o seu nascimento foi muito difícil. Você estava compartilhando o sangramento, foi igualzinho com a minha esposa. Teve momentos que eu falei, não vai dar certo. Não vai acontecer, nosso filho não vai vir. Mas Deus foi me provando sempre o contrário. Ele foi operando milagres e milagres e milagres atrás de milagres até você vir. Eu lembro que você nasceu com 1,1 kg. Cabia na minha mão. Era fácil dar banho. Eu só ligava a torneira e fazia assim. Mas eu sempre olhava para você e falava assim, esse é um milagre de Deus nas nossas vidas. E eu lembro que eu compartilhei com o pastor, um dia
quando você tinha mais ou menos 4 anos, você estava dormindo assim, você se levantou da cama, você dormia no meio da gente. Você desceu da cama e você estava dormindo, porque eu ficava olhando para você, quando você se mexia, eu já sabia. Quando você descia da cama, você estava dormindo, você foi para um cantinho no quarto e começou a orar com 4 anos. Ali foi mais uma prova que Deus falou, eu estou com você. Essa semana você foi fazer um teatro na escola. Um teatro que tinha coisas muito pesadas, por causa que era o tema da escola. E é lógico que como pai eu fiquei muito orgulhoso de te ver atuando, nunca tinha te visto atuando. E eu lembro que naquele dia eu estava muito cansado também. Eu não queria ir mentalmente. Eu estava chegando exausto do trabalho, esgotado fisicamente, mentalmente. Aí a Maga falou, mas você tem que ir. E eu fui, e você atuando lá, eu fiquei maravilhado, porque eu via Deus novamente na sua vida. Só que o tema era muito pesado, eu lembro que eu te puxei e falei, Luquinhas, você mandou muito. Mas sempre lembra que tem coisas no mundo que, às vezes, as pessoas tentam colocar e que não são certas. E você falou para mim, pai, não se preocupa. Eu juntei todo o pessoal que é cristão aqui e a gente falou, nós não vamos proferir nada que não venha de ti. E ontem você estava ali e a gente estava orando, todo mundo, e você estava em prantos. E ali Deus falou de novo, continuo com você. Hoje eu te vejo, toda vez que você está servindo ali, eu sou o pai mais orgulhoso do mundo. Não é porque você toca bem, mas é porque toda vez que você está lá servindo, Deus está falando, eu estou cuidando do seu filho. E eu queria pedir perdão, porque uma fase da minha vida, eu sei que parte do peso que você tinha era porque em uma fase da minha vida eu não soube ser um pai segundo a vontade de Deus. Mas há 2 anos Deus tem trabalhado isso na minha vida. Começou na Campa do Rio, num tema lá que falava sobre fechamento de ciclo. E Deus começou a fechar vários ciclos que eu precisava fechar na minha vida para iniciar novos junto da vontade de Deus. Então, eu queria só dizer que eu tenho muito orgulho de você, porque eu sei o quão precioso você é para Deus. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus Pai, eu só queria dizer obrigado, porque o Senhor nos ama dessa forma inexplicável. Quem somos nós para receber esse amor, Senhor? Mas o Senhor sacrificou o seu filho. Eu não imagino eu sacrificando meu filho, mas o Senhor sacrificou o seu filho por cada um de nós aqui. Esse é um amor que só o Senhor consegue ter por nós. Eu gostaria de estar orando, Pai, por todas as famílias da Pão, que nós possamos ser famílias que seguem a sua vontade em todas as áreas, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, que nós possamos brilhar a sua luz. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é muito bom. Como foi dito, o Senhor é um Deus de detalhes, não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que nos ama, que conhece cada detalhe das nossas vidas. O Senhor quer caminhar junto de nós. Eu agradeço, Deus, porque eu vejo claramente a sua presença aqui no nosso meio, transformando vidas de dentro para fora. Que os testemunhos não terminem aqui, mas sejam contínuos na nossa vida. Que nós possamos, como igreja, brilhar a sua luz, ser diferença nesse mundo. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é bom. Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.
muito difícil falar, ainda estou me recuperando aqui. Mas Deus é muito maravilhoso, né? Deus é muito tremendo. E tem quanto tempo que a gente está organizando? 3 meses? E a gente fez esse acampamento com muito carinho, com muita dedicação e com muito direcionamento de Deus, né? E cada ícone que a gente pensou para esse acampamento, Deus está trabalhando. A gente pensou na plantinha, a gente pensou no coração, a gente pensou no foguinho. E hoje é o dia do foguinho. E foi nítido ver o quanto Deus queimou no coração, né, de cada um aqui. O quanto Deus derramou sobre a vida de cada um aqui. Então, e amanhã é o dia da leveza, né? Eu creio que cada um daqui vai sair renovado, vai sair cheio do Espírito Santo. Porque eu creio que esse momento Deus reservou, né? Deus escolheu cada um aqui para trabalhar no mais íntimo do coração. E eu sou professora, né, dos adolescentes que estão aqui. Acho que é a primeira professora deles, né? E desde o último acampamento, né, desde o Rio de Janeiro, desde o último acampamento da TIM, que veio aqui, né, para São Paulo, o meu coração sempre se incomodou muito em ver os adolescentes queimando pelo Espírito Santo. E eu sempre me cobrei muito, né, como professora, como profissional. E Deus sempre colocou no meu coração, no último acampamento, que não é de acordo com o meu tempo, é de acordo com o tempo dele. É ele que move, é ele que transforma. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu olhava para aqueles adolescentes e falava, Deus, não é possível que eles estão jogando e não estão te adorando. E, e ontem, Deus já começou a mover muito, né? Então, o que o Pedrão falou agora foi o que me encorajou para vir aqui compartilhar para vocês. Porque ontem, quando eu estava orando, né, Deus começou a me trazer isso de novo ao meu coração. Né? Não é você que faz, sou eu que faço, sou eu que movo, sou eu que transformo. E aí eu estava incomodada, que eu falei, nossa Deus, mas eu quero muito ver as pessoas queimando pelo Senhor. Eu olhei para o lado, eu vi o Luquinhas orando pelo Bruno. E tipo, eles chorando na presença de Deus. E aquilo me comoveu muito, que eu falei, Deus, tipo, obrigada, sabe? Obrigada pela vida de alguns jovens que se permitem ser transformado por Deus. E eu orei por cada um deles, né? E aí o Gabriel falou assim, tia, você não abraçou nem o Bruno nem o Luquinhas, né? Porque ele estava orando. Eu falei, é verdade, né? Vou abraçar todos eles. E quando eu abracei o Luquinhas, Deus colocou no meu coração exatamente o que o Pedrão compartilhou hoje. Né? O Luquinhas sendo segurado na palma das mãos, o Luquinhas tendo o sofrimento desde do que a Maga sofreu para ter ele. E aquilo, eu não estava na pão. Eu cheguei na pão depois do Luquinhas, já estava grandinho, né? E aquilo queimou tanto no meu coração que eu comecei a chorar. E eu comecei a orar e chorar porque Deus colocou no meu coração o sofrimento daquela família. E o quanto esse jovem brilha hoje. E o quanto ele tem sido referência para os outros adolescentes. Então isso para mim é mais uma prova que Deus, ele é um Deus impossível, né? Ele é um Deus que ele responde às orações. E ver hoje os meus alunos buscando a Deus aqui na frente. E o pastor olhou comigo e ele me trouxe exatamente a mesma palavra que Deus falou para mim no último acampamento. Não é você que faz. Sou eu que transformo, sou eu que edifico. E sou eu que trago os teus filhos, né? Então, ver eles buscando a Deus para mim é uma resposta de oração muito forte. Então, hoje eu tô aqui para agradecer cada um deles que buscaram a Deus e que realmente se deixou levar por Deus, porque para mim é um privilégio muito grande. Porque eu não sou mãe ainda, mas ver eles buscando a Deus, me quebrando de uma forma que eu falo, Deus, né, que é a mesma coisa que a Grace compartilhou, né? Quando você é mãe, você se preocupa com o futuro dos filhos. Eu não sou mãe. Às vezes eu me pergunto, falei, nossa, Deus, não sou nem chinesa, né? Da onde vem tanto amor por essas crianças, por esses adolescentes? Então, eu sou muito grata pela vida de cada um deles, né? Eu sou muito grata porque Deus trouxe todos eles aqui. Não foi porque a gente obrigou, né? Foi resposta de oração. Então, eu glorifico muito pela vida de vocês, né? E eu oro para que Deus coloque cada vez mais vocês no caminho dele. Que vocês não se desviem do caminho do Senhor, né? Porque eu tenho certeza que é resposta de oração, que vocês estão aqui hoje e buscando a Deus, né? E deixando Deus transformar a vida de vocês. Eu amo muito vocês e continue brilhando, porque Deus vai usar muito a sua vida, viu, Luquinhas? Amém?
Ah. Vamos lá. Ai, não sei nem se eu consigo orar. Ai, Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada porque temos o privilégio, Deus, de te servir e ver o Senhor trabalhar, Senhor, no nosso meio. E obrigado porque nessa manhã o Senhor nos preencheu, Senhor, de um amor tão grande, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para derramar sobre a nossa igreja. O Senhor tem muito mais para fazer pela nossa família, Senhor. Mas nossa família é como o pão da vida. Eu agradeço pela vida de cada jovem, Senhor. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que também não estão aqui neste momento, Deus, porque eu creio, Senhor, no poder da transformação e eu creio no poder do Teu agir, Senhor. Que o Senhor toque neste momento aqueles que não estão aqui neste momento, porque eu creio que o Senhor tem trabalhado e que o Senhor vai trazer transformação. E eu creio que nos outros acampamentos a gente vai ver o Teu agir, Senhor, e o Teu transformar. Então, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará ainda nesse acampamento, Deus. Nós te agradecemos, Deus. E obrigado que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Acho que o pessoal está com fome, né? Querem continuar? Não é só de pão, homem viverá, mas toda a palavra de Deus, mas também precisa de pão, né? Tá bom? Tanto que a gente fala pão da vida é pão do céu e também pão da terra, tá bom? Bom, então realmente quero agradecer a Deus, né? Eu vejo aqui na pão tem uma liderança de muito coração. Outro dia eu dei uma incentivada nos pais, né? Até dei uma puxão de orelha neles. Eu falei assim, nosso professor de escola dominical, de adolescentes, está mais preocupado com teus filhos do que vocês. Eu falei, vocês são responsáveis. Eu dei uma incentivada, né, de cuidar, né? Mas eu sei que todos os pais amam muito filhos adolescentes, orem pelos teus pais. Eles têm muito trabalho, muita preocupação. E nós estamos trabalhando junto com eles essas prioridades de buscar Deus, né? Receber a força também, priorizar, né? Quando a gente falou, uma coisa que dinheiro a gente pode conquistar mais, mas o tempo, relacionamento, o amor na família, gastar tempo com pessoa que a gente ama, principalmente com Deus, com nossas famílias, com o irmão em Cristo, é muito precioso, tá bom? E você que estão recebendo aqui, você pode retornar e também orando pelos teus pais, agradecendo. E a gente também estamos trabalhando com os pais, conscientizar, priorizar vida e relacionamento. Vida com Deus, relacionamento salvado com Deus, consigo, com pessoas, com família e governando todas as coisas para honra glória do Senhor, né? Então, é um esforço nosso. Eu acredito que isso todos vamos andar com Jesus e a gente vai, assim, Jesus vai edificar uma igreja gloriosa para fazer impacto diferente nesse mundo, amém? Vamos agradecer, né? Obrigado, Jesus, por esse tempo, pela tua presença maravilhosa e a nossa maior benção é Cristo em nós. Jesus em nós, amamos a tua pessoa, amamos o que o Senhor é, reconhecemos o que o Senhor tem feito de sacrifício, Deus Pai, dando Filho único para nos salvar. E o Senhor em nós, pela justificação, pela fé em Ti, Cristo está em nós. E tua presença, Emmanuel, é o que nós queremos apreciar a cada momento, cada dia. E também queremos crescer nessa presença,
onde o Senhor não somente está presente, mas reinando em todo o nosso ser, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa emoção, no nosso coração e em tudo que a gente faz. Todo o nosso ser, tudo que nós fazemos, queremos ser governados por Ti e que a Tua igreja venha crescer nessa plenitude da graça, cada dia, cada membro, cada família mais parecida com Jesus. E onde Teu caráter vem manifestar através de nós em todo lugar que estejamos, manifestando a glória de Cristo Jesus em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor, e continua nos abençoando com Teu amor, com Tua presença que nos alegra, que nos anima e o Teu entusiasmo que o Senhor está em nós. E bem abençoar o tempo que ainda resta e todo dia na nossa vida. E abençoa também esse almoço que a gente vai ter, santificando para a nossa saúde, para o nosso vigor, trazendo reparação e curas em nossas vidas e também abençoa a nossa comunhão. Continua abençoando a equipe que está aqui nos servindo com muito carinho. Multiplica as tuas bênçãos e também alegria no meio de servir de todos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém! Aleluia!